Irmãos, todos nós, em nossa vida, acredito que todos nós, sem exceção de nenhuma pessoa, todos nós sentimos admiração por alguém. Quem aqui tem admiração por alguma pessoa, levante a mão. Todo mundo. Ou seja, alguma pessoa famosa, ou não famoso, ou alguma pessoa da família, ou que não seja da família. A gente sempre tem admiração, ou pelo que a pessoa é, ou por aquilo, pelo talento que a pessoa tem. Mas a gente sempre admira alguém. Eu admiro tanto Pedro, gosto tanto de Pedro, que eu até coloquei o nome do meu filho de Pedro. A minha mulher escolheu João, mas eu escolhi Pedro. Então ficou João Pedro, porque eu gosto muito de Pedro. Se tem um personagem na Bíblia que eu gosto, é Pedro. E quando eu chegar no céu, depois de eu conhecer Jesus, abraçar Jesus, eu quero conhecer Pedro pessoalmente, porque eu gosto muito de Pedro. E eu acredito que muitos de vocês têm algum personagem bíblico que vocês admiram também. Mas além de Pedro, irmãos, tem um outro personagem da Bíblia, que por esse eu tenho uma profunda admiração. Para mim, este homem que eu vou pregar dele nessa noite é diferenciado, é diferente. Se tem um personagem no Velho Testamento, tem tantos que eu admiro, mas esse para mim é especial. Esse homem que eu admiro tanto, que para mim ele teve uma passagem tão grande na terra, é admirável de ver a forma que ele viveu, é admirável de ver a forma que ele agiu com Deus na terra. Este homem que eu admiro tanto, o nome dele é Jó, e é sobre Jó que eu quero pregar nessa noite para vocês. E eu vou começar pregando com a seguinte pergunta: quem foi Jó? Quem foi Jó? A gente sempre ouve falar de Jó, e tem até um ditado que diz: temos que ter a paciência de Jó. Diante de certas coisas, a gente fala assim: temos que ter a paciência de Jó, porque realmente Jó teve paciência, e Jó teve muito mais do que paciência, teve outras qualidades. Se todos nós tivéssemos a qualidade de Jó, eu tenho certeza que o cristianismo, que os cristãos da terra, seria muito melhor do que já é. Quem foi Jó? Primeiro, Jó foi um homem temente a Deus. Capítulo 1 de Jó, abra comigo. Capítulo 1 de Jó. Não, capítulo 1 não, livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. E versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Quem achou Jó, diga amém. É antes de Salmos. Quem não achou, vai ter que ler aqui mesmo, ó. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó, um homem temente a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto e temia a Deus, e se desviava-se do mal. Olha quanta qualidade que Jó tem. Primeira, íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Olha quanta qualidade que este homem chamado Jó tinha enquanto viveu na terra. A segunda, quem foi Jó? Segunda coisa, o homem mais rico do Oriente. Primeira Jó capítulo 1, versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentas,
e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico da região dele. Mais rico. Esse foi Jó. Com toda a riqueza que ele tinha, com toda a fama, com todo o sucesso, mas mesmo assim, ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Com tudo isso que ele tinha, com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, riqueza, a gente vê muitas pessoas que enquanto está na pior, teme a Deus, respeita a Deus, está na presença de Deus. Quando as coisas começam a melhorar, no lugar dela ficar na mesma posição que ela era, ela muda. Ela começa a dar umas voltinhas para lá, umas voltinhas para cá, começa a ter umas atitudes que não são atitudes corretas. Por quê? Porque começou a prosperar, porque começou a vencer, porque começou a obter dinheiro, coisas materiais, e quando começa a ter, muitos esquecem de Deus, largam Deus, e vão desfrutar fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas Jó era diferente. Jó, com toda a riqueza dele, com toda a prosperidade que ele tinha, com toda a glória que todo homem sonha em ter, mesmo assim Jó continuou sendo fiel a Deus. Que todos nós, irmãos, possamos usar Jó como exemplo para nós. Quando a gente estiver na luta, na prova, ser fiel a Deus. Mas quando a gente estiver na prosperidade também, continuar sendo fiel a Deus. O salmista uma vez disse o seguinte: na minha prosperidade não vacilarei jamais. Mas muitas pessoas no momento da prosperidade vacilam. Irmãos, tenha dinheiro, tenha prosperidade, que Deus coloque tudo isso na sua vida, mas nunca tire do seu coração o temor diante de Deus. Que o temor de Deus sempre esteja aceso, sempre aceso no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós. Terceira, o homem que o próprio Deus sabia que ele não ia blasfemar. Olha o que a Bíblia diz. Jó, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: olha o que Deus está falando para Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados? A ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu não vou ler o texto inteiro, irmãos, mas leia na sua casa o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Você vai ver todo o sofrimento de Jó. Quando Satanás saiu da presença de Deus, ele saiu para arrebentar com a vida de Jó. E ele começou a arrebentar, destruir tudo que Jó tinha.
O capítulo 1 de Jó mostra que Satanás arrancou de Jó toda a prosperidade que Jó tinha. Tudo que Jó tinha, Satanás arrancou dele. O capítulo 1 mostra que Satanás matou os 10 filhos de Jó numa cacetada só. Leia na sua casa o capítulo 1 e o capítulo 2, e você vai ver tudo que esse homem passou na terra. Imagine um homem que era íntegro, reto, desviava do mal, temia a Deus, fazia tudo certo. De repente, ele perde tudo que ele tinha. De repente, ele perde o mais precioso que a gente pode ter como pai, que depois de Deus, que é os filhos. As 3 filhas e os 7 filhos homens, todos mortos. Imagine a cena, o velório, 10 caixões, um de um lado do outro, os 10 filhos daquele homem, que temia Deus, que se desviava do mal, aquele homem, que procurava fazer tudo certo. Agora ele olha no velório, ele vê que os 10 filhos deles estão ali, e 10 sepulturas abertas lá no cemitério esperando para ser enterrado. Olha a situação de Jó. O capítulo 2 mostra que Satanás encheu o corpo dele, a Bíblia fala, desde as plantas dos pés até a cabeça. Satanás colocou chagas na vida de Jó. Um homem rico, feliz, que tinha uma família abençoada, que tinha saúde. De repente ele perde tudo. Perde a riqueza, perde a saúde, perde todos os bens materiais. E a única coisa que sobrou para Jó foi a esposa e um caco de telha para ele se coçar. Foi isso que sobrou para Jó. Um homem que fazia tudo certo. Eu pergunto para vocês, não responda para mim, responda para vocês mesmo. Olhando com os nossos olhos físicos, a gente se olhando como homem, Jó, ele tinha motivo para blasfemar? Ele tinha motivo para reclamar? Ele tinha motivo para cobrar Deus? E tudo aquilo que aconteceu com ele, será que ele tinha motivo? Qual foi a atitude de Jó diante de tudo isso? Se nós estivéssemos na posição de Jó, na situação de Jó, qual seria a nossa atitude? A gente olhar para o velório e ver os nossos filhos mortos, que Deus nos livre disso. A gente olhar para a nossa prosperidade e ver que perdeu tudo de repente, que Deus também nos livre disso. E a gente olhar para a nossa vida física e só ferida, feridas e feridas, que Deus também nos livre disso. Qual seria a nossa atitude diante de Deus? Será que a gente continuaria servindo a Deus? Eu faço a pergunta para você refletir. Sair daqui hoje refletindo. Será que a gente continuaria servindo a Deus? Será que a gente continuaria frequentando a igreja? Será que a gente continuaria lendo a Bíblia? Será que a gente continuaria orando? Será que a gente continuaria carregando a Bíblia embaixo do braço e vindo de quarta-feira e domingo na igreja? Se o que aconteceu com Jó acontecesse conosco, qual seria a nossa atitude diante de Deus? Qual seria? Agora eu quero mostrar para vocês qual foi a atitude que Jó teve diante de Deus no momento de tudo isso. O homem que mesmo na prova, ele foi fiel. Jó passou por tudo isso, e mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. Como que eu não vou admirar um homem desse? Talvez o que eu vou falar aqui é um pouquinho de exagero, mas é isso que eu penso.
Eu particularmente, eu não sou digno nem de engraxar o sapato de Jó. Nem de engraxar o sapato de Jó. Uma certa vez, lembrei disso agora. Um pastor foi pregar numa igreja, um pastor avivalista. E quando ele chegou, e pastor avivalista gosta que a igreja faça barulho. Gosta que tenha glória a Deus, que as pessoas pulem. Avivalista gosta disso. De glória a Deus e aleluia. Todo pastor avivalista gosta de igreja barulhenta. E ele foi pregar numa igreja. E ele pregando, ele observando as pessoas pregando. E ele observou que uma irmã não dava glória a Deus. Com a cara fechada o culto inteiro, triste. Aquela cara fechada, não dava glória. Não tinha semblante nenhum. Sabe aquela pessoa assim, ó? Ele percebeu aquilo. No final do culto, aquela irmã que não deu glória a Deus, que não deu aleluia, veio pedir oração para ele. E ele falou assim para ela: irmã, eu vou ser sincero com a senhora. Eu percebi que o culto inteiro eu preguei, a senhora não deu um glória, não deu um aleluia, agora a senhora vem aqui na frente pedir oração para mim. Ela falou para ele: sabe por que eu não dei glória, pastor? Porque ontem eu acabei de enterrar meu filho. Eu estou com meu coração triste. Eu vim para a igreja, mas só Deus sabe como está meu coração. Sabe o que o pastor falou para ela? Então eu não vou orar para a senhora tem que orar para mim. Porque mesmo ela enterrando o filho dela um dia antes, ela com o coração machucado, com o coração ferido, porque não tem dor maior do que perder um filho. Quem já passou por isso sabe. Não tem dor maior. Mesmo com essa dor, ela estava lá no culto. Ela não tinha força para dar glória, como as outras pessoas estavam dando. Mas ela estava com o coração dela diante de Deus. Porque muitas das vezes a gente olha pelo exterior. A gente julga a pessoa pelo exterior, pela roupa que ela veste, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala, pelo glória, pelo aleluia. A gente julga ela. Mas Deus olha, é o coração da pessoa. Deus consegue enxergar onde a gente não consegue enxergar, é onde Deus enxerga. Às vezes a gente pensa, olha para uma pessoa na igreja, ou em qualquer outro lugar, e diz assim: esse daí é um crentão, ó, esse daí sim é crente. Às vezes é só de aparência, e aquele que a gente julga que não é, aquele é muito mais fiel às vezes. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 1 de Jó, versículo 20, 21 e 22. No meio de todo aquilo que Jó estava passando, olha o que Jó fez. Ferida no corpo, 10 filhos mortos, perdeu toda a riqueza que ele tinha, o homem mais rico da região dele. Quem que é o homem mais rico do Brasil? Alguém sabe dizer para mim? Alguém sabe? Eu também não sei. Quem é o homem mais rico do Brasil? Agora imagine a gente olhar para o homem mais rico do Brasil e ver ele na mesma situação de Jó. Dá para imaginar o que é isso? Mas olha o que Jó disse. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios.
Com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Eu vou tornar a perguntar para você: qual seria a nossa atitude diante de tudo aquilo que Jó passasse se fosse nós? Será que a gente ia conseguir fazer como Jó fez? Será que a gente ia ter a mesma atitude de Jó? Será, irmãos? Com tudo aquilo que ele passou, ele não pecou. Há um tempo atrás, a minha filha, faz mais ou menos uns 3 anos e meio, que ela sofre com convulsão. Depois que o meu menino nasceu, ela começou a sofrer com convulsão. E ela faz tratamento médico, ela toma 5 comprimidos por dia. Todo dia minha filha tem que tomar 5 comprimidos para não ter convulsão. E ela teve várias crises, várias. Mas graças a Deus, faz um bom tempo que ela não tem mais. E uma das piores crises que ela teve, eu estava tomando conta de igreja, orando para as pessoas que tinham doença, orando para expulsar demônios, e a minha filha doente em casa. E muitas das vezes, lá de quarta-feira, a gente fazia o culto de libertação, era culto de libertação mesmo, porque hoje em dia tem uns pastores aí que faz culto de libertação, mas não chama, nem expulsa o nome do diabo no culto dele, mas nem a gente não ouve nem falar o nome do diabo na hora da oração, para expulsar. E daí os caras falam que é culto de libertação. Eu posso falar porque eu fazia, era culto de libertação. Marquinho ficou comigo lá um bom tempo, ele sabe o que eu estou falando. Quarta-feira era o negócio sacudido mesmo. Daí, muitas das vezes eu estava orando no altar, e vinha na minha cabeça assim, até hoje não sei se era o diabo que assoprava, ou se era coisa da minha própria mente. Vinha a seguinte frase na minha cabeça: aí ó, ora para os outros, ora pelos enfermos, e a sua filha está lá doente na sua casa. E uma das piores crises que ela teve uma vez, a minha esposa chegou para mim e falou assim: o que é que nós vamos fazer? A única coisa que eu falei para minha mulher foi o seguinte: deixa eu ficar quieto, para mim não pecar. Foi a única coisa que eu falei para minha esposa: deixa eu ficar quieto, para mim não pecar. Porque diante de situações, irmãos, a gente como seres humanos, a gente sempre quer falar para Deus assim: por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo, Senhor? E eu não acho errado a gente fazer essa pergunta para Deus. Eu não acho errado não. Mas a tendência nossa é essa, a perguntar: por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vai ter a mesma atitude da mulher de Jó. A mulher de Jó estava revoltada. E eu não vou tacar o pau nessa mulher não. Eu não vou tacar o pau nela, porque se coloca no lugar dela, ela perdeu os 10 filhos dela. Ela viveu com um homem que fazia tudo certo, de repente aquele homem está cheio de ferida, aquele homem perdeu tudo. Ela olha para a situação daquele homem jogado no chão, se coçando inteiro. Ela olha lá para o cemitério, lá tem 10 sepulturas com 10 filhos dela. Quem sou eu para falar mal dela? Eu não vou falar. Mas diante dos problemas, irmãos, porque nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, diante das dificuldades, a tendência nossa muitas das vezes é murmurar, é reclamar, é fazer questionamentos. Jó, se você for ler o livro de Jó, Jó fez alguns questionamentos também, mas nada que levou ele a pecar contra Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu tenho 27 anos em igreja evangélica, 27 anos. Muitas das vezes a gente escuta a pessoa dizer assim: ai, como eu queria ser usado como Paulo foi. Ai, como eu queria ser usado como Pedro foi. Ai, como eu queria ser usado como Elias foi. Ai, como eu queria ser usado como Eliseu foi. Os homens poderosos da Bíblia. Paulo, que pegava o lenço dele, dava para o enfermo passava na enfermidade, a enfermidade ia embora.
Oh, que unção poderosa, quem que não quer isso? Pedro, as pessoas ficavam assim, ele passava a sombra sobre os enfermos, só a sombra dele. Ele passava sobre os enfermos e as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos. Quem que não quer um poder desse? Até eu que sou bobo quero. Até eu. Um homem que chega para um aleijado que está diante do templo e fala assim para o aleijado: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O aleijado anda. Quem que não quer ter um poder desse? Então as pessoas olham essas maravilhas que Deus usou esses homens, e as pessoas falam: ai, como eu queria ser usado igual Paulo, como eu queria ser usado igual Pedro, ai, como que eu queria ser usado igual Elias, que pede fogo do céu e fogo do céu cai. Ai, como que eu queria ser usado igual Eliseu foi, que ora para Deus deixar um exército cego, o exército inteiro fica cego, e quando ele ora de novo, o exército inteiro volta a enxergar. O machado cai no fundo do rio, ele vai lá, ora e o machado flutua novamente. Quem que não queria ter um poder assim igual Eliseu teve? Quem que não queria? Muitas das vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ai, como eu queria ser usado como esses homens foi. Mas nesses 27 anos meus de igreja, eu nunca vi uma pessoa dizer assim para mim: diante da prova, da luta, eu queria ser fiel como Jó foi. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Diante das provações, eu queria ser fiel como Jó foi. Essa frase eu nunca ouvi ninguém dizer. Eu só ouço as pessoas querendo ser usada. Ser usado é bom, irmãos. Ser usado é bom. Como é bom? Ter poder para expulsar demônios, ter poder para curar enfermos no nome de Jesus. É ótimo isso. Peça para Deus que Deus dá para você. Mas muito mais melhor ainda do que poder é ser fiel diante de Deus. Melhor do que ter poder é ser fiel diante de Deus, quando nós temos tudo e quando a gente não tem nada. Mas o que eu acho bonito de Jó, que Jó, passando toda aquela luta que ele estava passando, toda aquela dificuldade, diante de tudo aquilo que ele estava passando, mas no capítulo 19, no versículo 25, olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu vou tornar a repetir para você: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava passando por toda aquela prova, por toda aquela dificuldade, mas ele sabia que Deus estava vivo e que a situação dele iria mudar. Ele sabia que Deus ia se levantar em favor dele e ia mudar a situação que ele estava passando. Talvez você veio aqui nesta noite, você está diante de lutas, você está diante de problemas, você veio para a igreja muitas vezes arrastado, você veio para a igreja talvez empurrado, você veio para a igreja igual aquela frase diz: é pela fé. Eu estou indo na igreja pela fé, porque só Deus sabe como está o seu coração, só Deus sabe o que você está passando, mas eu quero dizer para você nesta noite, que o nosso Redentor vive, e Ele se levantará em nosso favor. Diante de toda essa dificuldade que nós estamos passando, nós temos essa esperança, e nós não podemos perder essa esperança, que o nosso Redentor vive, e que Ele vai se levantar diante de nós, para dar socorro naquilo que nós estamos passando. Para encerrar, para não criar enfado e nem canseiro, para estar encerrando, vamos ver o fim de Jó. O Jó que passou por todas as lutas, o que Deus fez na vida dele no final. Porque a luta, irmãos, começou, mas a luta também tem fim.
Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre as nossas vidas. A luta teve um início, mas a luta também vai ter um fim. Pela fé, a luta não vai ser para a vida toda. Nós temos que ter essa esperança, que essa luta vai passar, essa luta vai embora. E que nós vamos testemunhar do milagre ainda em nossas vidas. Capítulo 42, versículo 10. Olha o que Deus fez com aquele homem fiel. Olha o que Deus fez para Jó. Capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Vamos ler de novo, para ficar gravado em nosso coração isso daqui? Capítulo 1 e capítulo 2. Só prova, só luta. Luta, prova, prova, luta, luta, prova, prova, luta. Capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha o versículo 2, irmãos. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo em dobro para Jó. As 3 filhas que ele tinha perdido, que Satanás matou, Deus deu de novo. Os 7 filhos, Deus deu de novo. Tudo que Satanás roubou de Jó, arrancou de Jó, Deus deu em dobro. Deus mudou a sorte de Jó. Na pulseirinha aqui está escrito nova história, uma nova história. Deus fez uma nova história na vida de Jó, e a nova história que Deus fez na vida de Jó foi melhor do que a primeira história que ele teve. Ele já era rico, ele já era milionário, mas Deus deu tudo em dobro para Jó. Talvez você faz uma pergunta assim: pastor, por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Sabe por que Deus não precisaria dar 20 filhos para Jó? Porque os 10 que morreu, na eternidade Deus Jó ia encontrar eles lá, na eternidade. Então Deus deu mais 10 filhos para ele, aqui na terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma nova história sobre você. Que Deus venha fazer sobre a sua vida uma nova história. Você hoje, talvez você está por baixo, mas amanhã Deus tem poder de colocar você por cima. Hoje talvez você está sendo humilhado, mas amanhã Deus pode exaltar você. Hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Hoje está difícil, mas amanhã pode estar fácil. Hoje as pessoas viram as costas para você, mas amanhã aqueles que viram as costas para você vai sentar na sua mesa, comer com você e ver que Deus se levantou, como se levantou na vida de Jó, e mudou a sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo.